Seja na religião, num bate-papo no bar, em filmes, não importa. Todos nós somos apaixonados por uma boa história. O storytelling, as narrativas, qual o poder das narrativas na nossa vida e por que hoje se fala tanto disso como técnica? O storytelling virou uma técnica mesmo de apresentação, as pessoas usam isso para discursar, usam isso nas redes sociais, para fazer reunião, que é até o tema do nosso outro vídeo, enfim, o storytelling ele está sempre sendo utilizado para poder trabalhar esse encantamento, para conseguir se aproximar do público. Na nossa vida, até o que nós conhecemos da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, a nossa própria história, ela é uma narrativa. Storytelling nada mais é do que uma narrativa. E é importante a gente entender o quanto que essas narrativas têm impacto na nossa vida, têm impacto na nossa mente, por isso que elas são um apelo tão forte de comunicação. E quando nós pensamos no storytelling como técnica, tem a parte do story, que é a história em si, e tem a parte do telling, como que a história vai ser contada. Por que é bacana a gente pensar a respeito disso? Porque quando você vê, por exemplo, uma HQ, uma história em quadrinho, e você vê uma história em quadrinho ser adaptada para o cinema, que é até algo que a gente está vendo muito aí com a Marvel, né, que está trazendo muitos super-heróis resgatando dos quadrinhos. Você vai perceber que às vezes a mesma história que tinha no quadrinho no cinema, ela vai ter que ser adaptada na forma de contar. Porque a forma como a gente conta é muito importante, não é só a história. Então são dois pontos que é bacana a gente ter em mente. Um é a história, se é uma história boa, se ela é bem amarrada, começo, meio e fim. E o outro ponto é como que a gente opta por contar essa história. Qual é a estratégia que a gente vai utilizar. Tem muitos livros que quando vão para o cinema não ficam boas histórias. Então é importante a gente pensar em como vai criar essa estrutura. E como que grandes empresas, como no caso da Disney, utilizam esse storytelling? A Disney utiliza na Marvel, na Pixar, na Lucasfilm. Todas essas empresas são muito boas em contar histórias. E não é só porque a gente está falando de cinema. A forma como ela é contada, ela já é feita pensando nesse engajamento, pensando nessa aproximação, pensando em utilizar, inclusive, arquétipos. Arquétipos são como atalhos mentais que todos nós temos, até inconsciente, trabalhando o nosso inconsciente, sobre figuras que todo mundo conhece, como o Fora da Lei, o Mentor, o Bobo da Corte. Então eles utilizam muito bem esses elementos para poder conseguir trazer uma história muito verdadeira e que conecte muito as nossas emoções, e a gente já sabe o impacto que a emoção tem na comunicação. Dos 3 pilares da retórica, a emoção é o mais forte, e é exatamente na emoção que a narrativa vai. A narrativa consegue transportar você da cadeira para aquilo que está acontecendo. So desperately that you're right, yet to fail all the same. E você tem mais memorização do que você ouviu ou do que você viu, porque você está conectando aquilo com emoções, com como você se sentiu. Por isso esse engajamento é tão forte. E o Stan Lee, que é um dos maiores nomes aí da Marvel, se não o maior nome da Marvel, ele era um excelente contador de histórias, e sempre um dos pontos que as pessoas destacam no trabalho feito pelo Stan Lee é na forma como ele mostrava o lado B dos super-heróis. Quando a gente pensa em heroísmo, quando você pensa em grandes homens, grandes mulheres, muitas vezes as pessoas não pensam nos fracassos, não pensam nas perdas, não pensam que quis desistir ou que até desistiu, e que também tem um lado B, que também tem um lado que não é tão bonzinho, que tem um lado que não é tão ético, tão correto, e o Stan Lee começou a explorar isso nesse universo de histórias, de narrativas, para poder mostrar esse outro lado. Quando eu trago em uma história alguma coisa diferente, alguma coisa que as pessoas não estão esperando, isso costuma gerar mais audiência ainda, porque as pessoas ficam encantadas por perceber que aquilo é tão humano, que aquilo é tão real, acaba gerando mais conexão, e também elas ficam surpresas, porque era algo que elas não estavam esperando. Palestrantes também podem utilizar muito isso. Tem muito palestrante que logo no começo da palestra, ele conta o porquê
né, de onde que ele veio, por que que ele começou a trabalhar com oratória, por que que ele começou a trabalhar com investimentos. Ele conta ali tudo o que aconteceu e quando você vai contar, lembra de contar problema e solução. Não adianta só você contar, você não vai num filme para ver o tempo todo os mocinhos se dando bem. Não, você quer ver o problema. Então, quando você estiver fazendo um pitch para investidores, quando você estiver fazendo um discurso, lembre de situar problema e solução. Isso é importante quando tem uma história, porque a ação da história vai se desenvolver a partir daí. Não adianta já contar na parte que deu tudo certo. Você já viu alguma história de fundador de empresa em que a pessoa chega lá pro público e fala, olha, eu tava sem nada para fazer em casa, aí de repente meu pai chegou, me deu 30 mil reais, depois eu coloquei uma empresa, as coisas foram dando certo e tá tudo bem. Você já viu uma história dessa? Ninguém vê. O que você vê é contar uma história de que a pessoa começou com dificuldades, era lá numa garagem, era sozinho eu e de repente um amigo, e aí ele começa a contar essa história mostrando detalhes dos problemas, do que foi difícil, dos desafios, porque esses desafios, eles trazem inclusive aquele heroísmo, aquela superação, que trabalha-se um pouco aí de jornada do herói. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. E para reforçar, não esqueçam de trabalhar essa linha, essa sequência. O começo, o início, ele vai contextualizar a tua história. Não se esqueça de trazer os elementos, de mostrar quem estava, onde estava, quais os sentimentos dessa pessoa, o que estava passando na cabeça dela, e tragam pontos inesperados para a história, pontos que são verdadeiros, sempre o discurso ele é feito a partir da verdade, mas pontos que muitas vezes as pessoas excluem porque elas acham que não vai combinar. E para uma história ela ser rica, ela precisa ter aspectos diferenciados. Então, se eu vou contar a história de uma menina que ela montou uma banda de rock e quando ela estava na faculdade ela começou a se envolver com rock, mas que antes de gostar de rock ela gostava de samba e a casa dela era uma casa em que só se tocava samba, não se tocava rock, essa informação ela vai acrescentar, ela vai fazer com que aquilo fique ainda mais divertido, com que aquilo fique ainda mais diferente, único, especial. E no meio você vai desenvolver sobre esse assunto. Então o início é para contextualizar, o meio é para desenvolver. Nesse desenvolvimento tem que ter ação. Tem que ter alguma coisa que vai acontecer, alguém que vai ser parado, ou alguém que teve dificuldade, ou como conseguiu superar 2, 3 mais dificuldades. Você precisa mostrar o que foi feito, precisa ter alguma coisa acontecendo. Não se conta uma história sem ter uma ação. Mesmo que essa ação seja internamente, seja ali na sua mente retórica, os duelos internos que você está tendo que trabalhar. E a finalização tem que ter o propósito. É na finalização que você vai passar a sua mensagem, que você vai deixar o que você quer, a mensagem que você quer para as pessoas. Então, esse momento é o momento chave, é o momento grand finale. Finalização de discurso, finalização de uma construção narrativa, ela precisa deixar uma mensagem. Então, não se esqueçam de trabalhar isso no final. Afinal, as histórias, elas têm uma capacidade de falar sem ferir o outro. Aliás, ela trabalha muito a empatia, porque você se coloca no lugar de alguém que está na história, ou do mocinho, ou do vilão, ou do filho do mocinho. Você sempre cria uma conexão, e esse é o poder que as histórias têm. Elas têm o poder de criar um ambiente em que as pessoas vão conseguir participar junto com você. E isso é fundamental, por isso que a conexão é tão grande. E tem até uma frase que eu gosto muito que fala que não há ninguém que você não aprenda a amar após conhecer a sua história, de tão impactante e forte que é. Às vezes você não gosta tanto de uma personalidade, de um político, mas quando você entende aquilo que a pessoa passou, quando você observa cada ponto da história dela, quando você enxerga por que ela foi motivada a fazer aquilo, geralmente a nossa percepção muda, porque a gente está trabalhando a percepção do outro, por isso que a empatia é tão forte, por isso que a conexão emocional é tão forte, porque eu consigo me transportar para outro olhar. Então eu aprendo, eu enriqueço e eu participo. E eu quero saber quais são as histórias que você gosta, se você gosta de Marvel, se você gosta de Pixar, se você gosta de Game of Thrones, se você gosta da DC, enfim, coloca aqui pra mim que eu quero saber quais as histórias que te conectam, por que te conectam e se você quer saber mais dicas sobre storytelling e como utilizar isso na tua comunicação, no teu discurso ou nas redes sociais. Tchau, tchau!